Uma das maiores companhias aéreas brasileiras está enfrentando uma grande crise e, infelizmente, pode estar muito perto de encerrar suas operações para sempre. A Gol, apesar de possuir uma das maiores frotas de aeronaves, está presente em mais de 60 aeroportos pelo Brasil e operar cerca de 621 voos diariamente, está com uma dívida bilionária. Em uma tentativa de salvar a companhia, a Gol entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos e estuda uma possível fusão com a Azul. Mesmo tendo uma receita de 18 bilhões de reais em 2023, isso não foi suficiente para salvar a empresa que está afundada em dívidas. As ações da companhia já caíram mais de 60% desde o anúncio sobre a real situação da empresa. E a pergunta que fica é: será que a Gol conseguirá dar a volta por cima? Quer aprender a editar vídeos profissionais iguais a esses do canal e ainda ganhar muito dinheiro sem sair de casa? Por apenas R$ 17,00 você pode aprender tudo isso no nosso curso. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. A Gol foi fundada no ano de 2001, no Rio de Janeiro, pelo empresário Constantino de Oliveira, mais conhecido como Nenê Constantino, que já era um empresário no setor de transportes. Nenê Constantino começou como caminhoneiro, mas logo teve a oportunidade de criar sua própria empresa, a Comporte, uma holding formada por empresas de transporte rodoviário e urbano de passageiros, cargas e turismo. Após alguns anos e estudos sobre o setor aéreo brasileiro, o empresário fundou a Gol Linhas Aéreas Inteligentes. A princípio, a companhia surgiu como uma política de baixo custo, oferecendo passagens baratas e se diferenciando das suas concorrentes Varig, VASP e Transbrasil. A ideia por trás da Gol era trazer um modelo low cost para o Brasil, que era bastante comum em outros países e não possuía nenhuma empresa brasileira que oferecesse esse serviço. Isso permitiu que os voos se tornassem acessíveis para boa parte da população que nunca tinha voado. Com o investimento inicial de $20 milhões e uma frota de apenas 6 aeronaves Boeing 737-700, a Gol realizou seu primeiro voo de Brasília para São Paulo no aeroporto de Congonhas. Em pouco tempo, a Gol se tornou a única companhia que atendia todas as capitais brasileiras e inaugurou os primeiros voos noturnos do Brasil. O preço competitivo de suas passagens e inovações no setor aéreo resultaram em um enorme sucesso para a Gol. Em apenas um ano, a sua frota aumentou para 20 aviões e no ano de 2004 abriu seu capital na Bolsa Brasileira e de Nova York, captando recursos para iniciar os voos internacionais. Na ocasião, foram captados cerca de $281 milhões. Devido ao seu crescimento, a companhia adquiriu a Varig no processo de falência da empresa por $275 milhões. A Gol tentou manter a operação da Varig sob o nome de Nova Varig. No entanto, a tentativa fracassou e a marca deixou de existir. Além disso, no ano de 2010, a Gol adquiriu também a Webjet, que também entrou em falência, com o objetivo de se tornar a empresa líder do setor aéreo brasileiro. Atualmente, a Gol faz parte do Grupo Abra, uma holding que controla companhias aéreas, como a Avianca Colombiana e a Gol, que possui cerca de 30% de participação nos voos domésticos, empatada com a Azul. Já a Latam possui 40%, sendo atualmente a líder do setor. Apesar da Gol realizar mais de 600 voos diariamente, transportando mais de 30 milhões de passageiros em 2023 e com uma receita de 18 bilhões de reais, a empresa está passando por uma situação bastante complicada. O setor aéreo brasileiro, no geral, tem enfrentado bastante dificuldade. A Gol, nesse momento, está em uma situação um pouco pior, mas as outras companhias, Azul e Latam, também possuem problemas financeiros e dívidas na casa dos bilhões de reais. Atualmente, o mercado aéreo do Brasil possui apenas 3 empresas, Gol, Azul e Latam. Por ser um setor bastante complicado, a maioria das empresas acabam falindo, como foi o caso da VASP, Varig, Avianca, Transbrasil e Itapemirim. A pouca quantidade de empresas nesse setor impacta negativamente o consumidor, pois quanto menos operadoras fazendo as rotas, maior é o aumento no preço das passagens, já que a competição entre as empresas é menor. Já para as companhias aéreas, a baixa concorrência é algo positivo, pois se houvessem mais companhias, maior seria a guerra de preço de venda das passagens. Porém, para as empresas, quanto mais barato as passagens são vendidas, menor será a margem de lucro.
pois as companhias aéreas já operam com uma margem de lucro bastante apertada. Uma das maiores dificuldades das companhias aéreas é que seus custos, como combustível e o aluguel das aeronaves, são em dólar, e sua receita é em real, já que as passagens são vendidas em reais. Antes de 2020, o setor aéreo brasileiro estava crescendo bastante, com resultados positivos. No entanto, durante a pandemia, todas as companhias aéreas ao redor do mundo foram duramente impactadas, e muitas declararam falência, pois apesar de não estarem realizando viagens, os custos elevados das empresas se mantiveram. No caso da Gol, em 2019, a empresa apresentou uma receita de 13 bilhões de reais. Entretanto, em 2020, esse número caiu consideravelmente para 6 bilhões. E em 2021, subiu para apenas 7 bilhões de reais. Esses 2 anos, com uma receita muito abaixo do normal, foi suficiente para que a empresa começasse a acumular grandes dívidas e negociar dívidas que estavam perto do vencimento. Somente em 2022, os números começaram a crescer novamente, e em 2023, a empresa teve uma receita recorde de 18 bilhões de reais. No entanto, desse valor, apenas 55 milhões viraram lucro para a empresa, já que os custos são muito altos. Mesmo tendo apresentado bons resultados operacionais em 2022 e 2023, a Gol possui custos que atrapalham seu crescimento financeiro, como, por exemplo, o número de aviões inativos. Atualmente, a Gol possui uma frota de 141 aeronaves, e desse número, 136 aviões são alugados e 20 estão parados. Mesmo os aviões que estão inativos geram muitos custos de manutenção, como a compra de equipamentos, pagamentos de funcionários que realizam a manutenção dos aviões e o aluguel do hangar. No entanto, como os aviões estão parados, eles não geram nenhum lucro e seus custos se mantêm. Estima-se que os gastos com manutenção variam de 200 a 250 milhões de reais. A junção de todos esses fatores fez com que a dívida da Gol fosse crescendo até o ponto de pedir a recuperação judicial em janeiro de 2024, que culminou numa grande queda das ações na Bolsa Brasileira e levantou dúvidas sobre o futuro da companhia. A recuperação judicial é um instrumento jurídico que permite que a empresa tente renegociar dívidas e prazos com seus credores para que ela consiga se reestruturar financeiramente. No caso da Gol, ela iniciou esse processo de reestruturação financeira na Justiça Americana através do Chapter 11, ou Capítulo 11, para fortalecer sua posição financeira, mas irá continuar operando normalmente. No dia 26 de janeiro de 2024, a Justiça dos Estados Unidos aceitou o pedido da Gol, e foi iniciado o processo de recuperação judicial. O Capítulo 11 é um processo legal dos Estados Unidos utilizado pelas empresas para levantar capital, reestruturar as finanças e fortalecer operações comerciais em longo prazo, enquanto continuam a operar normalmente. Você pode estar se perguntando o porquê da Gol ter feito o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Bom, isso aconteceu por vários motivos. A preferência por fazer a recuperação judicial nos Estados Unidos por parte da Gol foi por conta do sistema jurídico de lá ser mais rápido e eficiente e pelos prazos de negociação serem mais favoráveis. Fora isso, apenas 1% das empresas que pediram recuperação judicial no Brasil saíram do processo recuperadas. A grande maioria faliu e outras ficaram muito tempo enroladas na justiça. Já nos Estados Unidos, a taxa de sucesso é de 20%. A maioria das empresas que entraram com o pedido no país norte-americano tiveram um resultado melhor, como foi o caso da Latam, que tinha uma dívida de 50 bilhões de dólares e após 2 anos conseguiu sair do processo muito mais estável e reestruturada. Como a maioria dos credores da Gol estão nos Estados Unidos, entrar com o Chapter 11 seria muito mais benéfico para a empresa. Além disso, a Justiça Americana ajuda a proteger os ativos da Gol de seus credores. A maioria das companhias aéreas utilizam o leasing, um contrato em que elas alugam os aviões de empresas locatárias por um tempo determinado. No caso da Gol, 136 das suas aeronaves são alugadas por esse contrato. E esse também foi um dos motivos que levaram a companhia a escolher a Justiça Americana para o processo de recuperação judicial. A Justiça Americana protege a empresa de qualquer ação judicial de arrendadores de aeronaves e protege a retomada destes aviões pelos credores, deixando a companhia mais tranquila. O que não ocorre no Brasil, em que a Justiça não protegeria a Gol desses credores.
No Brasil, os contratos de arrendamento de aviões ficam de fora no processo de negociação de dívidas na recuperação judicial. Entretanto, boa parte do endividamento da Gol são com as empresas locadoras de aeronaves, sendo eles seus principais credores. Apenas com os detentores dos aviões dos contratos de leasing, a Gol possui uma dívida de 4,9 bilhões de dólares. Atualmente, a dívida bruta da Gol é de aproximadamente 20 bilhões de reais. Porém, as dívidas de curto prazo de 3 bilhões de reais, com vencimento ainda em 2024, é o que mais preocupava a Gol e o que deixou a empresa no risco de entrar em falência. As maiores dívidas vencem em 2025 e 2027, que também é um prazo muito apertado, levando em conta a atual situação da empresa, que não possui dinheiro suficiente em seu caixa para quitar todas essas dívidas. O patrimônio líquido da Gol está negativo em 23 bilhões de reais. Apesar de terem conseguido em fevereiro de 2024 uma receita de 1 bilhão 380 milhões de reais, de nada adiantou, pois os custos e pagamentos acabaram resultando em um prejuízo de 160 milhões de reais para a empresa. No total, a Gol tem cerca de 50 mil credores, que somados resultam nos 20 bilhões de reais em dívida. Os seus principais credores são o banco de investimento Bank of Newark Mellon, com uma dívida de mais de 530 milhões de dólares, o Comando da Aeronáutica, com uma dívida de 222 milhões de dólares, a empresa de energia Vibra, que a Gol deve cerca de 91 milhões de dólares, a Boeing em torno de 15 milhões de dólares e a Infraero também 15 milhões. As causas da dívida da Gol são várias. Dentre elas está a alta no preço do combustível, alta no dólar, que também aumentou o preço da querosene de aviação, pois como as companhias aéreas pagam combustível em dólar, se ele sobe muito, impacta diretamente no preço do combustível e no caixa da empresa. Além disso, o CEO da Gol disse que os atrasos nas entregas do Boeing 737 MAX limitou o crescimento da companhia. Outro fator crucial foi a pandemia, já que o setor aéreo não conseguiu se recuperar totalmente após esse período. A junção de todos esses fatores impactou a receita da empresa, que viu sua dívida aumentar a cada ano e suas ações caírem 90% nos últimos 5 anos. Por conta do alto valor da dívida e pela grande quantidade de credores, a Gol optou pela recuperação judicial. Durante esse período, a companhia fica blindada e com seus ativos protegidos pela justiça americana, enquanto estrutura como será o plano junto aos seus credores para que ela possa se recuperar. A Gol optou por esse processo para evitar a falência e para que não houvessem demissões em massa. Nesse processo, a empresa continuará operando normalmente, e seus clientes e funcionários não serão afetados. Além disso, a Gol recebeu autorização para obter um crédito de 950 milhões de dólares como financiamento para o seu processo de recuperação judicial. Esse valor será utilizado para honrar com os pagamentos de fornecedores e os salários dos colaboradores. Após novas negociações, o aporte total subiu para 1 bilhão de dólares. No entanto, como as negociações com os credores seguem em curso, outros investimentos adicionais poderão ser feitos. Os recursos liberados serão utilizados também para reforçar o caixa da companhia, sendo destinados a despesas como manutenção de aeronaves. Mas será que tudo isso, de fato, irá ajudar a Gol? Diante das dificuldades enfrentadas pelo setor aéreo, o governo estuda utilizar o Fundo Nacional de Aviação Civil como uma fonte definitiva de recursos para apoiar a aviação civil. A partir dele, será concedido empréstimo para as companhias. A ideia é que um novo fundo receba todo ano entre 2 bilhões e 3 bilhões de reais, que será usado para empréstimo direto às companhias via BNDES. Com o novo fundo, as empresas poderão tomar empréstimos para compra de combustíveis, encomendas de aeronaves e investimentos em novas tecnologias. A Gol começou a estudar uma possível fusão com a Azul, numa tentativa de salvar a empresa da falência. No entanto, para que isso aconteça, precisaria ser aprovado pelos controladores, credores e acionistas da empresa, além da aprovação pelo órgão regulador, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Apesar da fusão ainda não ser oficial, as companhias Gol e Azul anunciaram um acordo de cooperação comercial que vai conectar suas malhas aéreas no Brasil. A parceria contempla as rotas domésticas exclusivas, ou seja, operadas por uma das duas empresas. A colaboração será feita por meio de um code-share, que é quando as companhias aéreas compartilham o mesmo voo, os mesmos padrões de serviço e os canais de venda. Com isso, o consumidor terá opções para comprar passagens aéreas no site da Gol para trechos operados por aviões da Azul e vice-versa. O acordo envolve também os programas de fidelidade, permitindo que membros do Azul Fidelidade e do Smiles acumulem pontos ou milhas no programa de sua escolha ao comprar os trechos inclusos no code-share. A eventual fusão entre Azul e Gol ainda está em negociação. No entanto, especialistas acreditam que a operação deve acontecer caso se prove positiva para o mercado. No momento, só nos resta aguardar e esperar os próximos capítulos. Mas agora me diz, e você? O que você acha que irá acontecer com a Gol? Acha que ela se recuperará assim como sua rival Latam? Ou terá o mesmo destino de outras companhias como a Varig? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Caso queira apoiar nosso trabalho, disponibilizamos a opção Seja Membro. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau!